Olá, o assunto hoje é yoga e ensino à distância, o popular EAD. Bem, me parece que nós estamos experimentando a avalanche que está sendo a pandemia, mas não é dela que nós vamos falar hoje, mas das novas perspectivas que ela nos trouxe, não trouxe, né, que ela nos obrigou, né? Que ela nos limitou. Que ela nos limitou. A gente confessa aqui que quando começou essa pandemia, nós ficamos apavorados e a primeira aula que eu gravei, eu achei que eu não ia dar conta, né? Porque para mim o yoga é tão corpo a corpo, é toque, é presença. Então nós tivemos que aprender e trazer, né? Extrair a coisa boa aí dessa nova maneira de dar aula. Veja bem, eu não estou falando extrair coisa boa da pandemia, de maneira nenhuma. Isso foi uma tragédia e outro dia, a gente pode até falar sobre isso. Uma outra coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui, que essa é a nossa experiência, e nós estamos falando de ensino à distância, um ensino supervisionado. Nós não estamos falando de aplicativos, de autodidatismo e nem em excesso de gravações. Sim, no sentido de esse excesso de informações, né, que é muito bom, né, por um lado, dentro do contexto da internet, a gente poder acessar tanta coisa, mas nós sempre comentamos, né, quando nós entendemos sobre um assunto minimamente, existe uma certa possibilidade de nos direcionarmos dentro das buscas e tudo mais. Mas é difícil, né, acessar alguma coisa boa quando nós não estamos nem um pouco a par do assunto. Precisa de muita boa vontade. E assim, nós estamos vendo bastante dúvidas, né, dos alunos que querem saber se esse novo jeito, né, de dar aula, se ele é eficaz. A gente tem visto bastante dúvidas dos alunos com relação ao ensino à distância sobre a eficácia dele, né? Então, na nossa opinião, esse ensino ele está fazendo aflorar ainda mais a introspecção e a autonomia desse aluno, né? Então, assim, e mais senso de responsabilidade. Dentro do contexto acho que da prática do yoga, que a gente pode pensar quando nós fazemos uma prática no nosso local de privacidade, né, na nossa casa, sem a presença física da pessoa que está ali orientando as práticas, mas com a orientação, né, à distância. Eu acho que acaba rolando também uma certa possibilidade de perceber muito claramente que a prática é individual, né? Que não é o professor nem a professora que fazem a prática por nós. Por mais que nós saibamos, né, os profissionais tendem a dar essa ideia, né, tendem a demonstrar isso, que é uma prática individual, mas eu acho que sempre fica, né, naquela coisa coletiva, da orientação. Da intervenção, né, da correção, do ajuste, né? Então a gente percebe que tem esse movimento, né, que é bem moderno do ajuste. E veja bem, eu não estou falando que é ruim, que não é. Eu não estou fazendo aqui um julgamento, nada disso, e nem com relação ao ensino à distância também, se o presencial é melhor que o à distância, não é isso que a gente está fazendo, nós estamos abrindo aqui uma discussão, mas eu penso que quando a gente começou com esse método, né, e inclusive isso foi bem colocado por você, né, que o ensino à distância, ele não é uma adaptação de uma didática, não é isso, ele é uma didática nova. Então, é uma maneira diferente de dar essa aula, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas perguntam, tudo bem, você está falando tudo isso, mas e o toque, e a correção, né? Sim, e essa parte a gente precisa ter muita clareza de que algumas metodologias que foram criadas, né, nos últimos 100 anos, né, e algumas bem mais recentes, né, nas últimas décadas, que constituem isso que nós chamamos de yoga moderno, envolveram essa relação física, né, entre aluno e professor, né? Ou seja, né, isso não é a essência do yoga, né? A essência do yoga não está nessa relação do toque, do ajuste,
mas ela está dentro de um contexto que é muito interior, que é de uma prática que muitas vezes ela é auto-orientada, no sentido de que na prática antiga do yoga, primeiro nós temos de lembrar, não existe aula de yoga, né? Sim. A ideia da aula de yoga é uma ideia recente, é um protocolo, né? Um sequenciamento de asanas, Mas é difícil admitir isso, né? Sim, porque a gente tem a imagem do yoga hoje através da aula, né? Do momento que você vai lá, numa sala ou num grupo a céu aberto, né? E quando a gente pensa na instituição antiga do yoga, nós estamos pensando numa instituição onde nós temos a dedicação integral dessas pessoas que praticavam, seja qual for o yoga do qual nós estamos falando, né? O assunto histórico é bem complexo, nós temos de pensar em muitas vertentes, não há um único yoga, mas de maneira geral, né, o que a gente pode dizer é que essa instituição, né, deste protocolo que dura mais ou menos 1 hora e meia ou 2 horas, né, dependendo do estilo de yoga, né? Vejam, a gente não fala de tradição de yoga, falando de yoga moderno, mas do estilo, né? Isso é recente. Então, essa criação, ela surgiu de acordo com os meios tecnológicos, ou seja, a ausência de internet, de tecnologia digital, início do século XX, final do século XIX, surgiu com esses recursos. Certamente. E que é uma delícia, né, gente? Desculpa, mas que é uma delícia esse formato de aula. E eu também adoro, acho, né, maravilhoso. Então, não que a gente seja contra, de maneira nenhuma. E certamente a gente tem que pensar nessas ideias como ideias que estão em construção, né? Que elas não são ideias acabadas. É claro que quando nós falamos tem que ir nesse sentido, nós estamos falando da nossa experiência, da maneira como nós ensinamos. Sabemos muito bem que há pessoas que levam a palavra desses professores de yoga do início do século XX, né? Que algumas pessoas entendem como grandes gurus, como grandes mestres, grandes mestras, né? Levam a palavra dessas pessoas de uma maneira dogmática, de uma maneira, então, cristalizada, e aí, então, são outros contextos, e nesses contextos a gente simplesmente não tem o que interferir. Nós estamos falando do contexto onde nós estamos, né, das nossas práticas, da nossa comunidade de alunos, de alunas. Sim, mas aí a gente pergunta, mas e o toque, né? Como eu disse antes, eu acho que num tratamento, eu acho que é muito importante o toque, né? O toque, a presença do toque. Mas numa aula de yoga, eu acho que não influencia muito no resultado, até porque o yoga não é uma terapia, né? A gente não vai fazer yoga para se curar de alguma coisa. Eu já falei disso aqui antes, embora a gente tenha inúmeros, infinitos benefícios com essa prática. Sim, e né, tem até, nós brincamos, né, tem algumas modalidades de massagem baseadas nas posturas do yoga, né, Kusumudaka, Thai massagem, né, que a gente brinca que é o yoga para preguiçosos, né, que o terapeuta coloca o nosso corpo, né, que não é totalmente passivo, nós temos que fazer alguns movimentos no nosso corpo para que isso aconteça, mas no geral, né, nós somos colocados em asanas e tudo mais. Então, é claro que aí então nós temos inevitavelmente, né, precisamos, né, da presença física um do outro. Sim, e te cortei, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Desculpa, de novo, é que vai parecendo coisa aqui na minha cabeça. É importante também, a gente tem que admitir que, claro, que dar aula de yoga à distância, na minha opinião, é muito mais difícil, né? Então, assim, e não só para o aluno que precisa exercitar muito a atenção, a concentração, a introspecção, a autonomia, o professor também. Então, assim, é impressionante como que a gente dando aula, assim, né, na câmera, como que nós temos que ter uma atenção redobrada, né? E principalmente quando a gente está dando aula de asana, e ficar olhando lá no quadradinho, a gente não pode perder nada. E para mim, né, a minha experiência pessoal é que eu desenvolvi muito mais a maneira de dar aula descrevendo do que demonstrando.
Porque fica mais fácil descrever, porque você fica ali o tempo inteiro olhando o que o aluno está fazendo, corrigindo, e eu acho que quem está dando aula assim bastante pode concordar comigo, né? Porque a gente consegue ver, né, daqui desse lado, quem está com o joelho flexionado, quem que está desalinhando o quadril. Então, para isso precisa uma atenção redobrada. Sim, e a gente sempre tem que lembrar que todo o contexto da nossa prática de yoga, dentro desse contexto maior, que a gente chama de yoga moderno, ele envolve um certo nível de conhecimento por parte do praticante, né? Então, esse conhecimento do parte do praticante, ele vai adquirindo, né? Digamos, alguém que começou a praticar ontem vai adquirindo e vai tendo certas previsibilidades, né? Tanto é que quando um aluno muda de professor ou de professora, né, já viu isso? Vai lá e antecipa um asana que aquele professor não está orientando, porque está acostumado com aquela outra prática, sim, né? Sim. Então, existe uma certa previsibilidade ali por parte do aluno e da aluna. Então, é uma questão também de adaptação, né, e entendendo como é que funciona essa orientação, que ela é predominante verbal, ela não é estritamente verbal, porque existem muitas outras coisas juntamente disso, né? Mas ela é predominantemente verbal. Ela e para isso precisa de atenção e precisa dominar a técnica que a gente está ensinando, né? Isso também é muito importante, então a gente precisa estudar mais, praticar mais e estar atento mesmo aos detalhes. Sim. E outra coisa que nós estávamos falando, né, sobre esse universo todo, é que todo esse espaço que o aluno, que a aluna traz, né, normalmente dentro da sua casa, né, é um espaço também diferente com o qual a gente lida. Ai, né? é muito gostoso essa parte. É criança, é cachorro, é gato, né? É alguém que entra, é muito legal, é muito divertido. E aí tem essa acomodação, né? A pessoa acomodar no bom sentido, né? Essa acomodação, a pessoa se aloca, né? Ela se coloca dentro do espaço privado dela, né? Naquele momento ela está abrindo uma câmera e está publicando o espaço privado, mas ela vai desenvolver também, né? Dentro da sua organização pessoal, dentro da sua organização interna, seja num nível mais, às vezes, precário, né? Às vezes num nível onde a pessoa tem um espaço especialmente para isso, né? Mas levando em conta que nós estamos falando, né, da experiência da maior parte das pessoas que estão fazendo a prática conosco, né? Elas estão ali também criando o seu universo pessoal de práticas e desenvolvendo ali também um certo jeito de fazer a sua prática individual, que é muito legal, né? Que constitui também a segunda parte da prática de yoga, né? Uma primeira com acompanhamento do professor, da professora, e a segunda é quando ela vai reproduzir aquela experiência por conta própria, no seu tempo, no seu ritmo, né? Criando mais autonomia para isso. E não só a experiência dos nossos alunos, mas de outros professores, né? Então a gente troca muita informação com outros professores e me parece que está sendo a mesma experiência. E provavelmente, gente, vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que está fazendo esse vídeo, né? Porque por dúvidas mesmo de alunos, principalmente alunos que não nos conhecem. Então, para vocês que estão assistindo aí, que são professores de yoga também, vocês provavelmente estão tendo essa demanda, né? Não vou falar dificuldade, mas essa demanda, porque isso também é um crescimento profissional para a gente, né? Mas também porque a gente gostou de dar aula dessa maneira. Então, a gente gosta muito e é muito mais prático. Então, você está fazendo alguma coisa em casa, você já sabe que dali meia hora você vai dar aula. No nosso caso aqui,
A gente sai de casa, em 5 minutos a gente está aqui na sala de aula, né, que a gente mora aqui pertinho, né, no mesmo quintal, então é muito mais prático, né, então a gente consegue fazer muito mais coisas e estudar inclusive, e principalmente também para o nosso crescimento profissional, porque a gente consegue fazer aula com outras pessoas, né, outro dia o João pegou aqui um trem e foi parar na Cracóvia. Sim, é verdade. É verdade. E falando, né, da Cracóvia, né, assim, a questão toda também que envolve a parte do ensino da língua, né? No ensino da língua, a gente tem todos os elementos, né, digitais à nossa disposição, né? Nós estamos também, né, aplicando esse mesmo princípio, a construção de uma nova didática, né? Existe uma limitação, a limitação é aquela que as pessoas que ensinam música passam muito, é o tal do delay, né? Então, quando a gente vai pedir para uma pessoa, para um grupo de alunos recitar, né? Reproduzir um Mantra fonema, também, né? mantra, e aí a recitação não acontece simultaneamente, né? O resultado final é um caos sonoro, onde nós não escutamos, né, todos os sons, né, todas as sílabas sincronizadas. Inclusive, se alguém estiver assistindo e tiver encontrado uma solução para esse delay, tem algum aplicativo, alguma plataforma, por favor, nos avise. Até onde eu sei, isso é superado. Eu ouvi falar de uma coisa que custa milhares de dólares por hora de experiência. Eu não sei também se isso existe ou se isso e aonde que nós vamos arrumar milhares de dólares? Então isso e a gente fica de fora disso, né? Eu tenho uma maneira, por exemplo, quando eu dou aula de yoga, de mantra, então eu vocalizo o mantra aqui e ouço cada aluno, né, para ver como que é a pronúncia. Enfim, é uma maneira que eu consegui, né, que eu encontrei de dar, por exemplo, um módulo de mantra no meu curso de formação. E é muito bacana, porque é um final de semana, é uma aula que é muito extrovertida e todo mundo dá risada e é legal. Então, tá sendo uma experiência boa. A gente individualiza, é o que eu tenho feito também, ou dentro de uma aula coletiva. Agora, eu já fazia isso no presencial também, mas tinha aquele momento da recitação coletiva, né? Mas no presencial também já vinha fazendo, de pedir para cada pessoa pronunciar para poder fazer a correção individual. E agora, né, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é muito bom. Eu agendo também plantões individuais, né, com cada aluno, levando em consideração que são cursos de sânscrito e nunca tem centenas de pessoas, né? Não é o sânscrito, infelizmente, não é um curso tão procurado assim. Então, é possível administrar também com plantões individuais. Mas, de qualquer maneira, só para a gente dar um exemplo de situações que envolvem uma perda, né, para a gente não tratar essa coisa toda de uma maneira romantizada, e entender também que não é uma perda no sentido absoluto, porque é aquilo lá, né, é outra coisa, né? Então não é o presencial faltante, né? É uma outra realidade. Então a gente tem agora criado material gravado previamente, porque fica muito, às vezes, né, fica muito cansativo. As minhas aulas de filosofia no presencial tinham mais ou menos 3 horas de duração, e quando chegava no final das 3 horas, estava todo mundo ainda muito de boa, né? Tinha uma meditação no final e as pessoas seguiam. Daria para dar mais 1 hora de aula tranquilamente. O presencial, a experiência já estava ali rolando há muitos anos, há mais de uma década, nesse sistema de 3 horas de aula, né? E agora, na primeira versão desses cursos de filosofia à distância, eu mantive as 3 horas, porque era o planejado, mas ficou muito cansativo para todo mundo. Então a gente diminuiu, né? Ficou ali mais ou menos 1h40 de aula, corrida, ao vivo, e o restante entra como material gravado, né? Então o restante fica gravado e a pessoa ouve, né? Eu já ouvi de aluno que ouve, por exemplo, lavando a louça, né? Ouve a parte gravada. Eu não acho ideal, mas fizeram essa confissão. Mas não. Aí eu acho que é demais, né? Então é bacana parar
e ter aquele momento, né? Então, isso também e tudo mais. Isso também é uma prática do dharana, né? Da concentração, de estar ali fazendo aquela coisa, né? Então, eu acho também que o ensino à distância, ele é uma faca de dois gumes, né? Então, você precisa dessa presença para ter um resultado bacana, porque senão eu acho que ele vai aumentar também a sua dispersão, né? Então você faz 1 milhão de coisas, quando a gente vai fazer alguma coisa ali no computador, né? Quando você vê, você já respondeu coisa do WhatsApp, você já entrou no Instagram, você já entrou no Facebook, você já viu uma coisa que alguém fez que você já falou, você viu aquilo? Então é o tempo inteiro você trabalhando com com esses vrts, né? Digitais, né? Então, exatamente, Então é importante ritualizar, né? O ritual no sentido de que o tempo, o espaço, né? E a pessoa, né? Então a pessoa está ali integral para se dedicar àquilo, com a sua intenção, né? Integral no tempo e espaço dedicado. E claro, a gente tem que lembrar, né? Sempre que todo o contexto que nós estamos falando é para adultos. Exatamente, né? Como é que você segura uma criança de 5 anos? Então, nós não estamos falando de criança, a gente está falando de adulto, que sabe o que quer, que está resolvido, né? Enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre isso que o João disse, como... né, da maneira que ele dá aula e de como é diferente dentro de uma escola. Então, por exemplo, o João diminuiu o tempo da aula dele. Eu não consigo fazer isso, né? Então, porque é muita coisa. Então, eu dou aula o sábado o dia inteiro, no domingo ou às quintas-feiras, todas as quintas-feiras de manhã. Então, assim, cada período de aula que eu dou é um período de 3 horas. É claro que a gente conversa sobre outras coisas, né? Então, não é tão denso quanto sentar para ouvir um assunto filosófico por 3 horas consecutivas. E é cansativo, né? Então a minha aula ela fica um pouco cansativa. Então no domingo ao meio-dia tá todo mundo doido para... E aí eu digo sempre a mesma frase, gente, vamos embora agora, nada de yoga, não fala de yoga hoje, não toca nesse assunto, né? Para poder compensar, né? Para não estressar também. Sim, e com a coisa da distância, né? Da possibilidade de a pessoa não ter de se locomover, porque antes, né, esses cursos de final de semana, eles são feitos de uma maneira intensiva para que as pessoas possam concentrar, né, obviamente, durante 2 dias, sábado e domingo, essa atividade. Então, vinha pessoas até de outros estados, né, fazer esse curso. Agora vem de outros países, né? Mas não vem, né? Então a gente consegue se ver mais também, né? Então o que rola é que a gente está conseguindo construir uma dinâmica em que não é necessário mais se ver apenas uma vez por mês. Então nós estamos instituindo os plantões, a pessoa liga lá e entra no plantão e em vez de ficar 1 mês sem se ver, sem dar continuidade àquele assunto, então essa carga horária foi colocada nos plantões, então a gente consegue lidar de uma outra maneira. A única coisa é que no final da aula não tem o almoço conjunto, não tem o café, né? Isso está fazendo muita falta, né? Não tem o abraço, os carinhos, os beijos, que é uma delícia, né? E assim, eu acho que tudo isso que nós estamos falando, gente, é para contar para vocês que a gente está adorando, né? Essa maneira aí de dar aula. Que está sendo uma boa experiência, porque a gente não perde tempo, né, indo para o curso ou pegando um metrô, pegando um carro. Então é isso, é para contar que a gente, né, acabou se dando bem. E de novo, é importantíssimo a gente falar isso, nós não estamos falando da pandemia. A pandemia é uma tragédia. A pandemia é uma coisa muito ruim que está acontecendo e que a gente precisa acabar com ela. E a gente só vai conseguir acabar com ela com vacina, né? Com vacina e com distanciamento. E a pandemia foi potencializada pelo governo que a gente tem aqui no Brasil, né? Então a gente tem que pensar que a tragédia natural da pandemia é uma coisa, né? Como a gente fala, por exemplo, de enchentes numa cidade. Enchente numa cidade
Chuva, excesso de chuva, mas é também muitas vezes aquilo que foi trazido por uma gestão ruim, por uma gestão de abandono, né? Por uma, não só incapacidade, né? Mas por uma omissão. E dentro do nosso contexto da pandemia, a gente tem que ter muito claro para nós que não é só a pandemia, né? É todo um universo que nos percorre e que produziu, então, a potencialização do vírus, né? O vírus teve e está tendo um grande amparo, né, no nosso caso. Né? Sim, o que a gente está fazendo aqui, né, não é falar da pandemia, não é para falar da situação econômica, política, social, né, agora, mas que a gente fala assim, tá, gente? Então, o nosso curso é o tempo inteiro falando de política, falando de igualdade social, então, é nesse sentido. A gente pode até fazer um vídeo depois para falar sobre política, mas esse aqui mesmo é para falar sobre o ensino à distância e para falar para todo mundo se cuidar. Vacinação, uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos e manter distância segura. E aí o EAD segue, né, mesmo após a pandemia, porque agora não dá para voltar atrás, né, os alunos e as alunas de toda parte, mas quando a gente puder, aí vai ter retiro, né? Ah, sim, aí nós vamos receber esporadicamente grupos de alunos e nós estamos muito ansiosos para isso, estamos morrendo de saudade de todos os nossos alunos. E é isso, acho que nós falamos tudo. Acho que sim. Acha, né? É. Belezinha. Depois a gente volta para falar disso de novo. À medida que vai surgindo a demanda, a gente vai falando. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham tido algum benefício da conversa, né? Nossa intenção era compartilhar a nossa visão, né? A nossa percepção. Quem é professora de yoga, né, que estuda conosco, né, sabe disso, né, que a gente tem... Eu acho que faltou a gente falar só uma coisinha dos nossos amigos professores de yoga. Ah, sim, boa. Verdade. Que fazem também de uma outra maneira, né, que tem professores que optam por dar aula não gravando a imagem, mas gravam o som, né? Então a gente tem amigos que estão fazendo dessa maneira. Sim, que utilizam um material escrito de apoio, ou desenho, né, dos bonequinhos de yoga. Muito legal. Andromorphos, né? Andromorphos e yogimorphos. E aí mandam, né, essas planilhas e manda também arquivo de áudio. Então, e a gente está falando, né, de duas coisas juntas. É importante lembrar as aulas previamente gravadas, né? Tem gente que prefere trabalhar dessa maneira e as aulas que são ao vivo, né? Ainda que à distância, elas estão acontecendo ao vivo, né? E aí as pessoas variam só com áudio e material escrito de apoio, desenho de apoio, enfim, é por isso que temos de enfatizar, é outra didática, que não é uma didática faltante, e ela está em desenvolvimento, né? A gente não esconde de ninguém. Ainda que o EAD em outros contextos seja algo, né, que já está estabelecido, já tem todo um universo acontecendo em EAD há muito tempo, para nós, né, e para a maior parte das pessoas que a gente conhece, né, que são colegas, alunos, alunas, é novidade, né? E a gente não esconde de ninguém que é novidade e que está em desenvolvimento, mas já adquiriu, né, uma didática integral, né? Ele já tem o seu formato. E que está adquirindo, e cabe a nós, né, nós aqui e vocês aí, né, professores de yoga, construir todo mundo junto, porque eu acho que é uma didática que veio para ficar, né? Então, é isso. É isso, então é isso, Ficou gente. grande esse vídeo. E no final das aulas presenciais, quando a gente se despedia dos alunos, eu sempre falava a fala do padre no final da missa. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Agora, como está todo mundo em casa, não dá mais para falar. Então desliga em paz, né? É isso. Gente, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo. Gente, até breve.